Opa, e aí, beleza? Tá beleza, né? É, você, bem, graças a Deus. Eu acho que eu mostrei pra visitar aqui, não falou nada. Aí toda vez que eu falo assim, eu falo, não, mas hoje não vou lá. A gente também fez, você está muito afastado mesmo. Eu sou e aí hoje eu tô lá, hoje eu tô sozinha, minha mãe. Vem cá. Eu tiro se puder, né? Vai cair? Vou voltar aqui. E aí, André? Vem contigo. Na paz, obviamente. Foi o Wallace que
celular da pessoa com vez também. O baby. Estranho. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos. Nós vamos orar ao Senhor, dando início ao nosso culto de louvor e adoração ao Senhor e agradecendo a Ele por tudo que Ele tem feito, né? Hoje, a maioria das famílias se reuniram na comemoração do Dia dos Pais e nós estamos aqui hoje para exaltar o nosso Pai Celestial, para dar a Ele toda honra, toda glória, todo louvor, dizer o quanto nós nos sentimos honrados por estarmos diante dele nessa noite, adorando o seu nome. Feche os seus olhos, fale com Deus nesta hora, coloque-se diante do Senhor, peça ao Espírito Santo para fazer uma obra na sua vida nesta noite, peça ao Senhor para que fale ao seu coração. Pai, nós rendemos a Ti toda honra, toda glória, todo louvor. Nós queremos expressar, ó Deus, a gratidão do nosso coração por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado, pelas Suas promessas nas nossas vidas. Ó Deus, por experimentar, ó Deus, cada dia a promessa do Senhor, a palavra do Senhor se cumprindo em nossas vidas. Fala no nosso coração nesta noite. Nos abençoa, Pai, através dos cânticos, através dos louvores, através da palavra, através de cada gesto de um irmão. Ó Deus, nos levantar das mãos, no âmbito dos aplausos, que em tudo o Teu nome seja glorificado, que o som, ó Deus, ministrado neste lugar, seja realmente algo da parte do Senhor para as nossas vidas. E em nome de Jesus, nós queremos colocar diante do Senhor as nossas vidas, colocar diante do Senhor o nosso coração. Deus, eu quero colocar esse pedido de oração aqui da irmã Cláudia, ó Deus, da Geraldina, do Luiz Carlos. Pai, nós não sabemos qual é a necessidade, mas nós sabemos que o Senhor é fiel. Levante as suas mãos e interceda pelo Luiz Carlos. Pai, nós colocamos essa família diante do Teu altar. Nós quebramos toda a maldição, quebramos a enfermidade. Em nome de Jesus, eu coloco agora também a vida do meu sobrinho. Pai, liberta ele daquele vício. Pai, em nome de Jesus, nós ordenamos que as cadeias caiam por terra. Nós declaramos, ó Pai, que toda obra do inferno, toda maldição, ó Deus, seja repreendido em nome de Jesus de Nazaré, e que o Senhor possa nos honrar nessa noite, e através do Teu santo e poderoso nome e da Tua palavra, nós queremos ver, ó Deus, a vida totalmente transformada dessas famílias. E em nome de Jesus, ordena a Tua bênção, a Tua graça sobre nós nesta noite. Em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, que a Tua obra, Senhor, esteja em nossas vidas, e nós tomamos posse da palavra e declaramos em nome de Jesus. Diga comigo nesta noite: estamos aqui porque o Senhor é bom, porque a Sua fidelidade é grande para conosco. Amém? Nesta noite, marche, cante, aplauda, glorifique, porque o Senhor está neste lugar. Pelo Senhor nós marchamos. Amém? Vamos adorar o Senhor com tudo que temos, com todo o nosso coração. Amém? Bem forte as suas palmas, vamos lá.
do que vencedores. E vamos ter vitória em todo o tempo, amém? Vitória do meu Senhor.
levanta as suas mãos, adore o Senhor, diga para Ele o quanto é bom estar na sua presença, diga para Ele o quanto é bom estarmos diante do Senhor, adorando o seu nome, bendizendo o seu nome. O seu sangue, Senhor, é poderoso para nos purificar, para nos redimir. Bendito seja o Deus. Se o sol se pôr, ainda que algo aconteça, ainda que a noite chegue, o Senhor Ele sempre é fiel para conosco. Bendito seja o nome. Sua morte me carregando a minha dor, você se expôs por mim.
Tu és um Pai de amor. E hoje, quando nós comemoramos o Dia dos Pais terreno, nós queremos, Senhor, dizer que o Senhor é o nosso Papai, que supera em todas as coisas, porque o seu amor é maior que tudo, é mais que tudo. Louvado seja o teu nome. Aplauda o seu Pai nesta noite, glorifica-o com todo o seu coração. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Amém? Podem assentar, queridos. Que bom estar diante do Senhor. Vladimir, pode pegar uma aguinha para mim, por favor? Bendito seja Deus. Quem está feliz aí, diga aleluia. Foi muita comilança hoje, gente? Eu acho que tem gente comendo até agora, hein? Teve muita coisa lá, Raio. Ei, coisa boa, viu? Isso. Hoje eu lembrei da senhora, Carlita, o pudim. Vou deixar no próximo das mães, vou mandar uma quantia multiplicada, viu? Glória a Deus. Que bênção, viu, irmãos? Nós reunimos hoje, né, a família. E é sempre tão bom que a gente está sempre sendo útil e abençoado, né? Sempre tendo a oportunidade de glorificar a Deus como família. E a palavra de Deus diz que nós precisamos de cuidar dos nossos, né? Eu estou com um sobrinho que está bebendo muito. E hoje eu propus levá-lo para uma casa de recuperação. E agora à tarde ele me ligou. E ele tem o nome do meu pai, Jaconias. E os irmãos, lembrem, né, quando estiver orando, olhem por ele. Um jovem, mas tão enterrado na bebida, né? Uma coisa terrível. E nós sabemos que o poder de Deus é o poder que liberta, né? Vai ter uma apresentação? Vai depois da oferta. Depois da oferta? Amém. Glória a Deus. E hoje nós estamos sendo honrados aqui, né? Com a presença da pastora Jussara e do André, né? Que Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos, né? Também nós estamos sendo honrados hoje com a presença da Adri, né? Adriana está aí. Adriana está congregando na outra igreja, mas é sempre nossa aqui, né? Sempre nossa. Está aí hoje. Louvado seja Deus. Vamos dar um aplauso ao Senhor pela vida desses irmãos, né? Em nome de Jesus. Então vamos ofertar ao Senhor, né? Vamos fazer isso com alegria no nosso coração, né? Porque a palavra de Deus aqui na carta aos Filipenses, no capítulo 4, o versículo 13, a palavra de Deus diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. E o versículo 19 diz assim: e o meu Deus, segundo a sua riqueza, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Diga comigo assim: o meu Deus. Diga: o meu Deus, segundo a sua riqueza, diga em glória, há de suprir em Cristo Jesus. Olhe para o seu irmão e diga: cada uma das suas necessidades. Olha como Deus é detalhista, Deus. Cada uma das suas necessidades é uma por uma. Ele vai suprir na nossa vida. Fique de pé no seu lugar. Vamos orar. Você que trouxe seu dízimo hoje, trouxe a sua oferta, né? Você que vai consagrar hoje ao Senhor, né? Louvado seja Deus, porque Deus tem te usado, né, para a manutenção da obra do Senhor neste lugar. Você que vai dizimar pelo Pix, para ofertar, tem ali o número ali, no painel ali, né? Em nome de Jesus, nós agradecemos, porque o Senhor é Deus que supre em glória as nossas necessidades. Deus é sempre muito bom, amém, Deus? Sempre muito bom. Ele sempre abre uma porta. Sempre abre uma porta. Eu estou orando a Deus aí com um projeto novo. E eu falei: Deus, eu preciso de dinheiro nesse projeto. E não é uma quantia muito pouca, né? É uma inteira que tem que ser uma inteira substancial. E aí
não sei se vai ser futuro genro, mas você é o namorado da Raquel. Me chamou lá e falou assim: será que você poderia me indicar um pedreiro? Eu falei: ah, para que, Israel? Ah, não, porque nós alugamos um local, uma sala lá no Sion, de 200 metros quadrados. E eu preciso fazer a reforma. E aí eu falei assim: ah, deixa eu ver aqui os cursos que as empresas, né, ofereceram para você, para fazer e tudo, né? E aí quando eu vi aquele valor e vi o local, eu falei: ah, vocês não terão condição de administrar essa obra, porque não tem nada de obra. E eu falei: e esse valor que eles estão te cobrando aí, eu vou reduzir isso em 50%. Você quer me contratar? Eu vou cobrar 10% de tudo que gastar aqui. Aí na hora tocou, né? Eles estão muito satisfeitos, e glória a Deus, né, que já passou de 200 mil. E a previsão de chegar. Isso baixou, irmão. Vocês não têm ideia o quanto que eu já diminuí lá. Eles ficam maravilhados. Eu estou aqui, ó, esse orçamento seus aqui que vocês fizeram, era 12, eu estou fazendo por 6. Estou conseguindo reduzir demais, né, cuidando da obra como se fosse para mim, né, e mesmo assim, glória a Deus, Deus está suprindo em glória as nossas necessidades. Diga mais uma vez: o meu Deus, diga, meu Deus, Ele suprirá em glória todas as nossas necessidades. Bendito seja o teu nome. Saia do seu lugar, venha ofertar ao Senhor. Queria convidar a pastora Gonçalo. Pastor, vem aqui orar, agradecendo a Deus por esse momento, abençoando as famílias. Coloque sua mão assim aberta, assim, na posição de receber. Pode vir aqui, pastor. Boa noite, igreja. Graça e paz sejam com todos, amém? É com muita alegria estar aqui. Eu vim a convite do Wallace, que é um amigo nosso de longos anos, e conhecer mais um pessoal bonito que vai morar no céu. É uma alegria muito grande, né? Então nós vamos orar para que Deus possa nessa noite, pastor, né, abrir porta para quem precisa de uma porta. Nós vamos orar para aquele que precisa de um milagre dos céus. Você crê no milagre? Levanta a mão direita quem crê. Então você vai orar, você vai falar com Deus, você vai verbalizar. Deus quer te ouvir. Deus quer ouvir a voz do seu coração, o pedido do seu coração, para Ele te atender. A gente não pode ficar de boca fechada, não. Né? Deus está com o ouvido dele aberto o tempo todo para te ouvir e te atender. Mas nós precisamos falar. Ele é nosso Pai. E o Pai quer sempre estar ouvindo o Filho. O Pai tem prazer de ouvir o Filho. Então, neste momento, vamos orar juntos, amém? Pai Santo, Pai querido, em nome de Jesus, ó Deus, eu apresento a Ti esta obra, esta casa. Eu apresento a cada vida que está aqui dentro, ó Deus. Jesus, existem pedidos sendo colocados diante do Teu altar nesta noite. Jesus, o Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada pedido, cada clamor. Jesus, o Senhor é poderoso, Pai, para estender o Teu braço forte, o braço direito, e dar a bênção que o Teu povo precisa. Pai, em nome de Jesus Cristo, com toda a sorte de Deus, eu abençoe essa igreja. Abençoe a vida do pastor, Deus. Eu não o conheço, mas o Senhor conhece. O Senhor conhece o levantar, o caminhar, a peleja, o dia a dia. E eu te peço, Jesus Cristo, coloca centenas de mãos para ajudar o Teu filho. Coloca pessoas, obreiros, guerreiros, pessoas valentes, para estar ajudando ele aqui nesta obra. Deus, que a unção dos céus esteja sobre esse lugar, em nome de Jesus. Se você crê, o Senhor já te deu vitória, amém? Tu tens só que fé. Glória a Deus, agora mais oportunidade. Que Deus abençoe a todos. E agora nós vamos receber as crianças nada, crianças, adolescentes. Esse, né? Boa noite, Igreja Paz. Boa noite, Paz. Vamos fazer uma pequena apresentação para os pais. Obrigada por ser meu herói. Seu amor e apoio são meu maior presente. Pai, você não existe.
Seu amor e cuidado são reflexos do amor de Deus por nós. Ser pai é uma jornada de amor incondicional, responsabilidade e dedicação. Hoje é um dia especial para celebrar quem você é e tudo que você fez por mim. Obrigado por ser um pai tão amoroso, presente e dedicado. Você sempre me apoiou, me incentivou a seguir os meus sonhos e me ensinou valores importantes que levo comigo. Sua força, sabedoria e amor são coisas que eu admiro muito e busco seguir. Quero que saiba que você é muito importante para mim e que eu sou muito grata por ter você como pai. Que Deus te abençoe com muita saúde, alegria e paz. Te amo muito. Que homenagem linda, maravilhosa. Claro, vem cá, por favor, filho. Fica aqui. Cadê o judeu? Vem cá, judeu. Cadê o seu filho? Eu quero que você fale com vocês. Ser pai é uma jornada de amor incondicional, responsabilidade e dedicação. Ai, que lindo. Ser pai, que dá fala aqui. Ser pai é uma jornada de amor incondicional, de sensibilidade, de responsabilidade e dedicação. Ser pai é uma jornada de amor. Vamos dizer todos juntos? Ser pai é uma jornada de amor. E hoje nós vamos pregar uma palavra que tem tudo a ver com essa fala. Do amor incondicional de Deus para conosco. E eu quero que você abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo de número 1, o versículo de número 12. Diz assim a palavra: mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome, os que se tornaram os seus filhos, os que creem no seu nome. Todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Versículo 12: contudo, aos que o receberam e aos que creem no seu nome, deu-lhes a autoridade de se tornarem filhos de Deus. Queridos, esta afirmação aqui para nós é algo tão importante, e esse versículo, como o versículo central desta palavra nesta noite, eu queria que você pensasse um pouco o papel do pai. Olha aqui o que essa menina diz: que ser pai é uma jornada de amor, é responsabilidade, é dedicação. E nós como pais, você como pai, você pai que está aqui nesta noite, nós podemos ver aqui uma comparação com o nosso Pai Celestial. Porque o que o filho espera de um pai? Todo filho espera de um pai proteção, amor, responsabilidade, dedicação, provisão. É o que nós estamos aguardando, esperando, e que é o natural. Quando a palavra de Deus fala do amor da mãe, e compara também o amor de Deus como o amor de uma mãe, e nós vemos na palavra do Senhor esta
graça tão grande de ser pai. E quando nós contemplamos a pessoa do Senhor Jesus, a gente fica constrangido diante de tanto amor, de tanta dedicação a qual Deus tem provido a cada um de nós. Não é por merecimento, porque a gente não faz por merecer, e às vezes filho não faz por merecer, mas mesmo assim eles são amados. E da mesma forma o Senhor tem feito conosco. E nessa noite nós queremos falar um pouco desse privilégio que você tem de ser filho de Deus, de ter Deus como Pai. Às vezes, eu sei aqui, eu já não tenho mais o meu pai já há muitos anos, e muitos aqui talvez já não tenham mais os seus pais, mas a gente vê a alegria desses meninos aqui em expressar o quanto os pais representam na vida delas, o quanto eles são importantes, e você sabe disso. Você se sente honrado diante dessas declarações, porque nós sabemos que, embora eles não digam isso todos os dias, não falam isso toda hora, mas a gente sabe, a gente sente, nós estamos convivendo, e no nosso dia a dia nós sabemos o quanto nós representamos na vida de cada um dos nossos filhos. E a palavra do Senhor aqui nos diz que todos quanto receberam, deu-nos o poder de se tornarem filhos de Deus. E hoje eu gostaria que você pensasse no privilégio que você tem de ter Deus como Pai. Como diz aquele ditado, que às vezes a gente não usufrui das bênçãos, não usufrui daquilo que é direito nosso. E talvez lá na frente você vai dizer assim: não, eu era feliz e eu não sabia. E um dia desse eu estava pensando, eu falei: gente, como que vai ser, esse encontro da gente com o Senhor? Você já parou para pensar isso? Quando seus olhos fecharem aqui nessa terra, e aí você encontrar com o Senhor, Hoje eu parei pensando aqui nessa palavra, falei: Deus, que coisa interessante. Sabe como que vai ser, esse contemplar o Senhor, esse ver o Senhor? Há muitos anos atrás teve uma irmã aqui, muito dedicada, a irmã Geralda, uma velhinha, acho que alguns aqui ainda lembram dela. E a irmã Geralda, quando estava perto de partir do Senhor, já bem velha já, ela foi para o hospital, e aí a filha me ligou e falou assim: a mamãe partiu. E aí ela me contando, falou: olha, pastor, eu falei assim: mas ela ainda estava tão cheia de vida ainda, aí, embora já bem idosa, mas ainda com muita vida. E aí a filha dela me disse assim, falou: olha, os médicos disseram que ela não queria mesmo continuar aqui nessa terra, que eles fizeram de tudo para tentar reanimá-la naquele momento, e disseram os médicos que ela sorria naquele momento da partida dela, e eles tentavam reanimá-la e ela não fazia força nenhuma, eles sentiam que ela, naquele momento estava entregue, e ela sorria, e eu acredito que ela estava naquele momento contemplando o Pai, contemplando o Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo, a tua vara, o teu cajado me consola. Então o Senhor é conosco em todo o tempo, mas às vezes nós não paramos para pensar nos nossos privilégios de ter Deus como Pai. E eu gostaria de falar aqui alguns privilégios que você tem, que você hoje pode usufruir de todos eles. E o primeiro deles, a palavra do Senhor nos diz que nós temos acesso, intimidade. Quando Jesus morreu ali na cruz do Calvário, Ele abriu um novo caminho,
O véu do templo se rasgou de alto a baixo. E aí a palavra de Deus diz assim: tendo ousadia para entrar agora no Santo do Santo, pelo novo e vivo caminho que foi aberto pelo sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Então é um privilégio, é uma conquista. Era algo que nós não tínhamos direito. Outrora, o sacerdote, o sumo sacerdote, ele entrava lá no Santo dos Santos, e ali ele matava aquele bode, aquele carneiro ali, e oferecia um sacrifício pelo povo. E ele ainda entrava com uma corda amarrada, né, nas orlas das suas vestes, tinha as campainhas, porque se as campainhas parassem de bater, era porque aquele sacerdote entrou indevidamente na presença do Senhor e poderia morrer ali dentro. E aí ele só puxava uma corda, ninguém podia entrar também. Então era algo que não era acessível a todos, não eram todos que poderiam entrar. Mas a palavra do Senhor diz que o nosso Pai de amor, Deus olhando do céu para a terra, ele não viu nenhum justo sequer, então ele envia Jesus, e Jesus, como um cordeiro levado ao matador, ele morre para nos garantir esse privilégio. E qual é o privilégio? O privilégio, como filhos de Deus, nós podemos entrar na presença do Senhor, nós podemos sentir o afago do Senhor, nós podemos sentir o Senhor movendo em nossas vidas, nós temos um acesso, um relacionamento de intimidade, e nós podemos hoje acessarmos ao Senhor. A palavra de Deus aqui em Mateus 6,9 diz, na oração do Pai Nosso, quando Jesus ensina aos seus discípulos, eles dizem: o Pai Nosso que estás no céu. Jesus nos ensina a dirigir a Deus desta forma, como nosso Pai. Talvez a gente, por muitos anos não convivendo com os nossos pais, talvez a gente perdeu um pouco disso aí. Mas eu me lembro quando criança, né, ainda me lembro quando a gente estava assim com febre, ou estava com alguma enfermidade, né? Às vezes a gente ficava correndo lá daquelas marcas lá, e tinha aqueles espinhos, né? Aí inflamava um espinho, e eu me lembro do meu pai colocando a gente nas costas e levando numa fazenda onde tinha um farmacêutico lá, era o único, era o médico que tinha na região. E eu me lembro do meu pai me carregando, me levando até ali, o Sotito, o nome desse senhor. E aquele cuidado de pai, aquela intimidade me carregando no colo, e não era uma distância assim, né, de atravessar uma rua, era algo assim, né, significativo. E mesmo assim ele ia carregando, ele ia levando, não media esforço, não media sacrifícios. Por quê? Porque é um Pai que sempre nos amou. Então Deus, Ele é esse Pai que nos ama, Ele é esse Pai que nos recebe. E a palavra de Deus vai falar que esse é o nosso Pai, e Jesus vai ensinar os seus discípulos a orarem e dizer: quando vocês orarem, diga: Pai nosso que estás nos céus, o meu Pai que está no céu. Qual é a sua necessidade? Quantas vezes nós estamos vivendo uma carência tão grande no nosso interior? Quantas vezes nós precisamos de mostrar para alguém alguma coisa por causa de uma carência afetiva? Porque nós estamos sentindo só, sentindo abandonados, estamos sentindo que não temos tanta significação para o outro, né? As pessoas, né, não nos dão o devido valor que eu gostaria de ter. Mas você, como servo de Deus, você está aqui nessa noite, o Senhor, olha o que o Senhor diz na sua palavra: todos quanto receberam, deu-lhes o poder, a autoridade de se tornarem filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome.
E se um pai terreno, ele tem um cuidado em manter os seus filhos, em abençoar os seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial. Ele sabe de tudo que você necessita, Ele sabe de tudo que você precisa. Então, nós temos um direito, acesso direto ao Pai. Quando você precisar de alguma coisa, peça ao seu Pai. Fale com Ele. Diga para Ele. Mostre para Ele. Celebre com Ele as suas conquistas. Compartilhe com Ele os seus sonhos. Porque às vezes nós estamos vendo a Deus simplesmente alguém que está sentado lá no trono. Mas a palavra de Deus diz que Ele realmente está sentado sobre um alto e sublime trono. Mas também Ele está no coração do contrito e do quebrantado. Daquele que está aberto, daquele que tem reconhecimento, daquele que vai até o Pai, aquele que está buscando ter acesso ao Pai. Então, não vamos permitir viver longe, vamos compartilhar com o Senhor, vamos colocar diante do Senhor as nossas necessidades, aquilo que nós precisamos. Quais são as suas dificuldades, suas lutas? Quais são os seus anseios? O que você precisa? Deus olha para você naquela fragilidade, né? Como esses meninos que disseram aqui, fizeram essa representação. Queridos, quantos cuidados ainda elas precisam? Quanta orientação? Uma longa caminhada, né, Cláudia? Mas pensa quanto ainda você precisa caminhar. Né? Hoje eu passei o dia com meus meninos lá. E a gente foi conversando no carro, e eu estou se desafiando o André para dar um jeito de ganhar dinheiro. Eu falei, homem tem que dar um jeito de ganhar dinheiro, né? Mulher também, né, amigos? Tem que ganhar dinheiro. Precisa dar um jeito de ganhar dinheiro, dar um jeito de se autossustentar, porque isso aí é o privilégio, né? É o que traz para nós, né? Aquele senso de que nós estamos fazendo a coisa certa, quando o filho já começa, né, a andar com suas próprias pernas, a fazer as suas coisas, né? E aí ele se mostrando autossuficiente. Eu falei, enquanto você ficar se mostrando como autossuficiente, você nunca vai chegar ao lugar que você precisa chegar. Porque você precisa entender que ainda precisa de orientação. Eu perguntei, falei para ele, olha, você vai na academia, você faz o exercício que você quer? Você não tem um personal lá? Você não tem alguém que te orienta? Pois aqui você tem um personal, eu sou seu personal. E eu estou aqui para te orientar. E Deus também é o nosso personal, amém, irmãos? E é um personal que você não paga nada. Porque o sangue de Jesus já pagou ali na cruz do Calvário. Ele está conosco o tempo todo. O Senhor está ali nos ensinando o tempo todo. Quando você abre a palavra, quando você vai meditando na palavra, você está vendo ali o cuidado do Senhor, a direção do Senhor. Ontem eu tive o privilégio, né, de casar a Luana. Gente, mas que coisa maravilhosa. Foi um tempo tão assim especial, um tempo tão gratificante diante de Deus. E ela colocou um texto de Isaías dizendo assim, né, o texto dizia o seguinte: todos verão e saberão que foi o Senhor que fez tudo isso. Porque às vezes a gente, no momento de tribulação, de luta, e eu cheguei a ouvir, ah, pastor, acabou, não tem jeito para ela mais. Eu falei, pois vocês verão o quanto o Senhor será fiel na vida dela. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Ó, provai e vede o quanto Ele é fiel nas nossas vidas. Então nós temos esse direito, nós temos esse acesso. E no momento do casamento ela deu um testemunho, dizendo, pastor, eu quero dar um testemunho. Que ela falou, olha, teve um dia que eu meditando na palavra, o texto que mais me falou o coração foi aquele texto lá do Vale dos Ossos Secos. Quando Deus manda o profeta, ela
sentindo forças demais, estava tudo acabado, mas o Senhor dizia para ela: profetiza, profetiza, vai profetizando, vai abrindo a tua boca, vai declarando, porque o teu Pai está contigo. O momento da tua bênção, o momento da tua vitória está chegando. Aleluia! Vai profetizando, vai declarando o nome do Senhor, porque, irmãos, quando Jesus ensina os discípulos a orar, será que Deus não sabe do que você precisa? Ele sabe. O vosso Pai Celestial sabe de todas as suas necessidades. Pastor, por que então tem que orar? Por que eu tenho que orar? Tem que orar porque você é muito independente. Você acha que sabe de tudo. A gente ama assim. Às vezes a pessoa vem ensinar alguma coisa para a gente, aí a gente não quer aprender, porque não, eu sei. A gente vai ficando tão independente, e Deus vai percebendo tudo isso. Então, através da oração, nesse direito, nesse privilégio que nós temos de entrar na presença do Senhor, a gente vai acessando essas bênçãos para a glória do Pai em nossas vidas, para que o mundo veja o quanto nós somos amados pelo Senhor. Segundo o privilégio, provisão e cuidado. Deus, ele tem cuidado da nossa vida. Em Mateus, no capítulo 6, o versículo 26, a Bíblia diz assim: olhai as aves do céu, que não semeiam, que não cegam, que não ajuntam celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não valeis vós mais do que elas? Você não é mais importante do que as aves dos céus? Você não é mais importante do que as plantas? Você não é mais importante? E aí vem esse versículo que nós lemos aqui de Filipenses 4,19: e o meu Deus, o meu Pai, Ele suprirá em glória todas as vossas necessidades, cada uma das suas necessidades. Não te preocupe, meu irmão. O Senhor vai suprir em glória as suas necessidades. O que você precisa, o Senhor vai suprir. Pode confiar. E várias vezes eu disse para ela, eu falei: pode confiar, Luana. Ah, será, pastor? Eu falei: pode confiar. Porque Deus é fiel. O Senhor é bom. Ele supre, Ele cumprirá o desejo do teu coração. Ele suprirá em glória. A provisão do Senhor, ela vai muito além daquilo que pedimos, muito além daquilo que pensamos, muito além daquilo que nós almejamos. A provisão do Senhor, ela sempre será na nossa vida, porque é um privilégio de uma dependência do Senhor. Sabe o que Deus está querendo, irmão? Que a gente realmente ande nessa confiança. Está desempregado, está ganhando pouco, confie que o Senhor vai multiplicar o que está na sua mão. Confie que o Senhor vai abrir uma porta. O profeta Abacuque estava orando, e aí a Bíblia diz, lá no finalzinho do texto, ele diz assim, que ele resolveu ficar numa torre de vigia. E o texto diz assim, que ele estava ali na torre, contemplando e esperando o momento da ação do Senhor. E aí ele declara no final: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que nos corrais não haja gado, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que os campos não produzam mantimento, todavia eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação, porque o meu Deus, o meu Pai, Ele fará os meus pés como os das costas e me elevará às alturas. O que o profeta estava dizendo com isso? Que na sua queixa, na sua oração, ele realmente não estava vendo uma luz no fim do túnel. Por isso que ele diz, ainda que o produto da oliveira é muito, porque a oliveira não tem fruto, ainda que no curral não haja vaca. Quem constrói um curral para ficar jogado lá? Não, o curral é para guardar as vacas, para acomodar os bois ali, os animais à noite. Ainda que eu plante
uma roça e o milho, o feijão não cresça. Porque se você planta na esperança de ver aquele fruto germinar, mas a palavra do Senhor diz que o profeta, na sua oração, ele diz: ainda que tudo isso aconteça, eu me alegrarei no Senhor, porque o Senhor é a minha fortaleza e Ele faz os meus pés como os da costa. Ainda que você não esteja vendo, ainda que não esteja acontecendo hoje, mas Deus é a sua provisão. Diga comigo: a minha provisão. Diga bem forte: a minha provisão. Diga: a minha provisão é o Senhor. Ele cuida da sua vida. É um privilégio depender de Deus. Você vai viver mais tranquilo. Porque tem hora que a gente fica tão atribulado, fica tão preocupado, e a gente quer ver a coisa acontecendo. Vamos viver mais em paz, gente? Viver mais em paz. Eu estou falando que a vida ali, tem uma que aparece no horário, eu estou achando sem preocupação, né? Que fica tão agitado. Não, vamos ficar mais tranquilo, tem que curar, Deus. A gente tem que olhar para dentro de nós mesmos. Por isso que o salmista Davi, ele estava lá no campo. Pensa na trajetória de Davi, irmãos. Né? Davi estava lá cuidando das ovelhas, porque ele não era bem quisto dentro da sua casa, não. Ruivozinho, não tinha a beleza dos seus irmãos, né? Seus irmãos eram fortes, bem vistosos. Ele não, Davizinho ruivo lá, todo pintadinho lá, cuidando das ovelhas. Mas lá ele aprendeu o segredo da adoração ao Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verde espaço, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera minha alma por amor do teu nome. Olha, ele aprendeu o caminho, ele acessou a presença do Pai, né? Aí os irmãos talvez achavam, né, algumas pessoas ali pensavam: Davi é renegado na família porque era mesmo. Davi não tem os mesmos privilégios dos seus irmãos, com o pai terreno, com a família terrena, mas lá no campo, lá naquele lugar onde ninguém estava vendo, o coração de Davi transbordava de alegria, de amor. Davi não tinha nenhum problema para tratar com o psicólogo, porque ele tinha o Senhor como seu confidente. Ele tinha o Senhor como aquele que ele dizia, ele falava das suas coisas, né? E quando a gente lê os Salmos, por que os Salmos são, o livro da Bíblia mais lindo é os Salmos? Por quê, irmãos? Porque fala da nossa alma, fala da nossa quietude, fala daquilo que nós precisamos, fala daquilo que nós necessitamos. E Davi, ele acessou esse lugar, né? Ele tomou posse desse lugar, ele tomou o direito, né, que foi dado para ele de ter a provisão, de ter Deus como Pai. Enquanto ele estava lá adorando o Senhor, cuidando das ovelhas, Deus estava preparando tudo para Davi ser o homem número 1 de Israel, o rei de Israel. E ainda muito mais de ser o rei de Israel, a palavra de Deus diz que Davi foi chamado homem segundo o coração de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Porque Davi estava descansando no Senhor. E no momento que ele se sentia perturbado, ele dizia: aquieta minha alma, por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, eu ainda o louvarei, Deus meu e Senhor meu. Ele dizia: aquieta minha alma, a minha alma está perturbada, aquieta, ó minha alma, porque o Senhor é a minha fortaleza, é o meu refúgio. Então, nós temos esse privilégio de depender de Deus. Diga comigo: é um privilégio. É um privilégio depender de Deus. Dependa de Deus. Espera no Senhor, confia no Senhor, espera nele e tudo mais ele fará. Ele fará sobressair o sol como a luz ao meio-dia. O Senhor é a minha sombra, né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde virá o socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isso é alguém que conhece a provisão
Deus vai abrir uma porta. Você não precisa de ter preocupação. Deus vai cuidar de você, amém? Deus vai cuidar de você. Né? Esses dias eu peguei uma caminhonete lá nessa obra lá, e aí eu fui buscar a caminhonete lá na serra. A menina falou assim: eu moro na serra. Eu falei: tá bom, depois do culto eu peguei um vago aqui. Eu falei: vamos lá comigo, tá? Você traz a caminhonete ou o meu carro e a gente volta. Aí quando coloquei no GPS, né, fui entrando para a serra, né? Na serra, todo mundo pensa na serra, mas já é nos prédios, nas casas bonitas. De repente nós começamos a entrar nos becos. Ai, irmãos, e ele ficou com muito medo. Ele está sério, você está doido, vamos embora. Eu falei: não, vim buscar caminhonete. Aí quando eu cheguei no lugar, eu pensava que era rua, era uma rua sem saída, mas era rua. Aí estava mandando para outro lugar, e nós fomos embaraçando mais, enfiando. Irmãos, é uma coisa extraordinária aquilo lá. E aqueles morros, aquelas casinhas penduradas, eu fui enfiando dentro daquela vila. E aí depois a menina falou assim: vou demorar uns 20 minutos para chegar. Aí nós tivemos que ficar lá no beco, né? A gente lá dentro do carro, e ele está assim: abaixa o vidro, abaixa o farol, e mais não sei o quê, com aquele medo. Eu falei: só, você nem está parecendo crente, rapaz. Que medo é esse? Irmãos, o Senhor é a nossa provisão. Você não vai tentar Deus, né? Sempre que eu vou no Rio de Janeiro, o pastor lá que me recebe lá e fala: ó, pastor, você coloca a Bíblia no painel do carro. Se acontecer alguma coisa, o GPS der algum problema, você entrar em alguma favela e te parar, você apaga o farol, abaixa o farol, abaixa o vidro e grita: aqui é homem de Deus, rapaz. Aqui é homem de Deus. Estou aqui para fazer, me ajuda a sair daqui. Como é que eu vou sair daqui? Pastor, eu vou te conduzir. Você não vai ter problema nenhum. Eu falei: que boa dica, né? Aí eu pensei que por ser crente, já fica sabendo disso aí, ó. Você for no Rio, entrou na vida, já leva a Bíblia. Deixa lá no painel do carro lá. O pastor, que a maioria desses meninos aí é filho de crente. Tá aí tudo o tráfico, é tudo filho de crente. Todo jeito já passou por uma igreja, que a palavra está sendo liberada, está sendo revelada e ministrada aos corações. Então, nós temos esse privilégio de ter Deus como a nossa provisão. E para terminar, nós temos o privilégio de pertencimento. O que é pertencer? Não adianta você estar aqui como crente e não sentir que você pertence ao reino de Deus. Amém, irmãos? É diferente do que você faz. É diferente se você é aquele crente que todo mundo olha e fala: não, aquele ali é o nota 10. Não interessa. O que interessa é se você é filho. E quando nós lembramos aqui dessa palavra, a gente lembra do filho pródigo, que era pródigo, um sujeito da pá virada que quer pegar os bens do pai antes que o pai morra, e pega os bens do pai. E a Bíblia diz que ele vai e gasta os bens dissolutamente, com meretriz, na farra, na confusão. Pensa bem a tristeza do pai. A Bíblia diz que ele vai. Quando ele cai em desgraça, quando ele cai numa situação onde ele deseja comer a comida dos porcos, a Bíblia diz que ele lembra e diz assim: olha, na casa do meu pai tem fartura de bens. Lá nem os empregados comem assim. Os empregados têm de tudo, meu pai é muito amoroso. E aí a Bíblia diz que pesa no seu coração, ele se arrepende e ele diz assim: eu vou voltar para casa do meu pai, mas você, eu não sou digno de ser chamado o seu filho. Me dá como jornaleiro. Os empregados também dizem: pai, eu vim voltando para saber desse negócio, manda vestes, manda trazer o anel, põe a sandália nos pés. Ele diz para os caras, os empregados: olha, vamos matar aí um novilho cevado, vamos fazer uma grande festa, porque esse filho estava morto e reviveu, ele está na casa do pai. Mas a Bíblia fala de um filho que
estava lá, servindo o Pai, ajudando o Pai. Era uma pessoa dedicada, era uma pessoa nota 10, aquele filho caminhando junto com o Pai. E a Bíblia fala que quando ele vê aquele movimento, aquela festa, ele pergunta: o que está acontecendo? Ah, esse é o irmão que voltou. Aí a Bíblia diz que aquele irmão se indignou e falou: olha, eu estou aqui te servindo há tanto tempo, o Senhor nunca matou uma galinha. E aí o pai disse para ele: meu filho, tudo que tem aqui é seu. Tudo que tem aqui é seu. Você está aqui, mas você está usufruindo porque você não quer. Porque você não tem esse senso, você não descobriu que é um privilégio. É o privilégio do pertencimento, de você pertencer. É uma segurança, é uma identidade. É algo que você tem que é do Pai na sua vida, que não interessa. De repente você até pisou na bola, você até fez alguma coisa, nem que você sabe que desagradou o Pai, mas você não vai deixar de ser filho. Amém, irmãos? E você vai estar sempre acessando o seu lugar de filho. Por quê? Porque é um privilégio. É um privilégio de pertencimento. Tem muita gente que está no contexto da igreja, né? Às vezes fazendo tanta coisa, às vezes fazendo até obras extraordinárias, mas lá no seu coração há um vazio muito grande, porque nem sabe se o Pai está olhando, se o Pai está vendo. Porque em primeiro lugar nós precisamos sentir. Por exemplo, a salvação. Como é que você sabe que você é salvo? Né? Será que você ganha salvação, perde salvação, ganha salvação, aprontou, perdeu, né? Fez alguma coisa certinho, ganhou? É assim, irmãos? Não. A Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras para que ninguém se glorie. Então é algo de graça. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Ah, pastor, o fulano fez tal coisa, mas eu quero saber se ele um dia confessou a Jesus, se ele abriu o seu coração. A gente vai ter muita surpresa lá no céu, viu, irmãos? Porque às vezes quem a gente olha e fala assim: esse fulano nunca vai para o céu. Você vai chegar lá, é o primeiro que você vai encontrar. Porque é um amor, é uma dimensão que a gente não consegue medir. A palavra de Deus diz que o amor de Deus é profundo, é largo, é espaço. Você já viu esse versículo? Né? Que diz, fala da profundidade das riquezas do amor de Deus. É alto, é algo que sobressai, é algo que vai além daquilo que nós imaginamos. E aí, na primeira carta de João, versículo 3, no capítulo 3, versículo 1, diz assim: vede com grande amor vos tem concedido o Pai, para que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o mundo não conhece Ele. Mas você conhece o seu Pai, você conhece a Deus, e você sabe que você é filho, não por merecimento, não porque você escolheu, mas foi Ele que escolheu você. Amém, irmãos? Foi Ele que escolheu você. Quando Cláudia e Viviane tiveram as meninas, é porque eles decidiram, não foi? Não, agora chegou o momento, nós vamos ter os nossos filhos. E hoje estão as meninas aí, né? Foram eles que escolheram ter os filhos, não foram elas que escolheram ter os pais. Estão entendendo, irmãos? Assim também não fomos nós, não fostes vós que escolhestes a mim, diz o Senhor. Pelo contrário, eu que escolhi a vós outros, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedires ao Pai em meu nome, o Pai vos conceda. É o privilégio de pertencermos, de estarmos sendo amados, aceitos, valorizados incondicionalmente. Tem muito crente que não entende isso. Quantas
pessoas estão vivendo debaixo de maldição, porque não entende, estão carregando um fardo tão pesado. Jesus diz: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, eu vos aliviarei. O Evangelho, irmãos, não é fardo. O Evangelho, a palavra do Senhor, não é canga para nós, não. A palavra do Senhor é alívio, é refrigério para a nossa alma, é refrigério para nós. Não aceita o jugo, não aceita o peso sobre a sua vida, não aceita as palavras negativas, não aceita as palavras contrárias, ainda que você veja uma situação tão complicada. Não admita, não aceite o diagnóstico do pior, porque o Senhor sempre tem o melhor. Ele sempre tem o melhor para nós. Amém? Vamos aplaudir esse Pai? Vamos aplaudir o nosso Pai. Vamos adorar o Senhor. Ele é o nosso Pai. Fique de pé neste lugar. E agora nós vamos celebrar esse momento, né? Um momento quando o nosso Pai nos deu uma direção, dizendo: vocês estão fazendo isso, lembrando de mim, lembrando, né, do meu sacrifício, de tudo que eu fiz por vocês ali na cruz do Calvário. E nós cremos nessa palavra e tomamos posse dessa palavra, o acesso à intimidade, a provisão, o cuidado, a segurança que nós temos de pertencer ao Senhor, de estarmos diante do Senhor. Amém? Vamos cantar Rude Cruz? Está contando? Rude Cruz se erigiu, dela um dia fugiu, com o emblema de ver domingo. Mas contemplo essa cruz, porque nela Jesus deu a vida por
com Jesus, a vergonha da cruz, quero sempre levar e sofrer. Levanta seu braço. Cristo vem me buscar, e com Ele no final que você vai ter uma parte da glória em Deus. Se eu amo a mensagem da cruz, eu adoro levarei, eu também minha cruz, levante bem alto seu caso e diga comigo assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Diga glória ao Pai, Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Mais uma vez, diga glória ao Pai, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Nós te damos graças, Senhor, porque um dia o Senhor derramou o seu sangue por nós ali na cruz do Calvário. E nesta hora, Senhor, nós te damos graças, te louvamos por tudo, e segundo a tua palavra, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, tomou também o pão, dizendo: este é o meu corpo que é dado por vós, esse é o cálice da nova aliança. Todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele volte. Comamos o pão e bebamos o cálice em memória do Senhor até que Ele volte. Todos os dias eu estou